Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha Eu sou a Diana Cunha. e hoje vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, polêmico. Gostamos de Muito polêmicas, né? polêmico. É. Gostamos de polêmicas. Vamos falar sobre o projeto de lei 4069/24, que regulamenta a atividade do advogado ao setor imobiliário. Ih, será que pode? Não sei. Advogado no setor imobiliário. Será que dá bom ou dá ruim Não isso? sei, vamos descobrir aqui. E com quem? Quem que Vamos trouxemos? descobrir com o José Florencio, que é corretor de imóveis há 25 anos, advogado e especialista em direito imobiliário. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo, José. Obrigado o convite. Obrigada a você por ter aceito estar aqui conosco hoje. Verdade. Vamos ter um bate-papo excelente, então, para você que é corretor ou que é advogado ou que esteja interessado no assunto, entrar no ramo, comece a compartilhar e comece a dar o seu like aí pra gente, que o papo hoje vai ferver. Eu imaginei um ringue, corretor e advogado. Será que vai ter? Trouxemos o juiz aqui. Não tem lado, né? Porque não tem lado, não tem lado. Na verdade, eu me tornei advogado depois da corretagem, né? Uhum. E eu tenho que falar, botei muitos advogados, mesmo sendo corretor, ali embaixo, justamente por conta de especialização. Vamos falar um pouco mais sobre isso então, mas antes eu tenho um recado para você, que nós temos aqui o estúdio de podcast Eu e Ela, o melhor estúdio do Brasil, aqui em Copacabana. Então, se você precisar fazer a sua gravação, se você precisar fazer cortes para o seu Instagram, ou até mesmo para o YouTube, ou até mesmo quer dar continuidade ou começar o seu podcast, venha para cá, esteja aqui com a gente tem toda a assessoria para lhe dar, para você que quer começar ou para você que quer continuar algum projeto, não é isso? Link na bio, vai lá, clica, agenda sua visita e vem gravar o seu conteúdo digital aqui no Eu e Ela estúdio, desculpa. Estúdio Eu e Ela Podcast, Isso. vai estar aí um link na bio, vai lá e confere. Vamos direto ao assunto. Vamos A gente tem uma pergunta de curiosidade sempre para todo mundo que vem aqui, né? Qual que foi a maior transformação da corretagem na sua vida? O que ela te proporcionou? Rapaz, que pergunta rica. Porque para mim o trabalho, né, ele transforma o ser humano. Para mim, o trabalho, a função de uma pessoa é a forma como uma das formas que a vida encontrou para transformar a gente. E eu falo para vocês, eu encontrei uma dignidade muito grande na corretagem. É a maior que eu tive. Eu já fui funcionário de banco federal, depois me aventurei com outras profissões, mas a corretagem realmente me deu uma dignidade muito grande. E assim, uma habilidade que ela me deu foi de aprender a conciliar pessoas. A corretagem, até diferente do advogado, o corretor, ele está sempre no meio de um conflito. De um comprador que quer pagar um valor menor no imóvel, um proprietário que quer vender mais caro. É verdade. E o corretor de imóveis, ele acaba tendo que ter habilidade ali para lidar com essas diferenças. Às vezes, a entrega do imóvel, o proprietário quer entregar o imóvel daqui a 2 meses e o comprador precisa antes. Isso, ao longo desses 25 anos, me deu uma habilidade de eu saber gerenciar conflito, aquilo que eu posso falar para um, aquilo que eu posso falar para outro. Infelizmente, muitas pessoas não veem essa beleza na corretagem. Acham que o corretor de imóveis é um vendedor. E, na verdade, é uma profissão riquíssima e, carente de pessoas dispostas a exercer a função com qualidade também. Concordo. Plenamente. Concordo plenamente. Vocês, acho que vocês estão trabalhando na venda de algum imóvel de vocês. Sim, sim. E tem corretores e corretores. Até quando a gente vai alugar ou vai comprar algum também, acho alguns são muito assim, vai lá, vê lá. Aí tu fica assim, caramba, tô solto. Não iremos se aprofundar nesse assunto, porque não é o foco. Não, mas vamos lá. Senão a gente se perde aqui. Mas só abrindo um parênteses. Eu acho inadmissível eu mostrar algo que eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Para mim é básico. É básico. Se eu for vender essa caneca, eu tenho que conhecer a caneca para poder vender ela. Se eu for fazer a conciliação de uma venda de um imóvel, eu tenho que conhecer primeiro. E, cara, a gente vê que a pessoa vai... E eu vou além. Na verdade, muitas vezes o corretor não conhece o proprietário. Não tem isso. Isso, para mim, é mais
é até mais importante. Você vai ver aí, a gente vai estar trocando sobre essa proposta de emenda, né? Você vai ver que acho que o ponto que eles encontraram para tentar fazer parte das vendas dos imóveis é justamente uma falha nossa de corretores. E o corretor de imóveis, ele parece que ele é um mostrador de imóvel, né? Mas existe algo muito maior, e eu acho que foi isso que essa emenda ela está tentando encontrar brecha nessa falha, eu digo, da própria categoria. E o que rege a atividade do corretor de imóvel hoje? Então, na verdade, a gente tem uma lei que é de 1962, aonde ela fala que só o corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional dos Corretores, com formação técnica de transações imobiliárias, ele pode fazer as transações de compra e venda. Então, hoje, se alguém tenta vender imóvel que não seja um corretor, ele comete o crime de exercício ilegal da profissão. Ô, José, só para o nosso público entender, isso aí é o famoso cresce. Exatamente. Cresce. O seu público entende bem, mas o nosso talvez não tenha esse conhecimento, mas é o famoso... Tem que ter o cresce. Se ele não tiver o cresce, ele não pode vender imóvel. Não pode vender imóvel. Isso está na lei. Exercício ilegal é um crime passível de punição. Eu posso ir para a delegacia, na verdade, e falar que uma determinada pessoa está exercendo o exercício ilegal da profissão. Mas isso seria uma denúncia, né, no caso, né? Sim. Eu estou vendendo, eu não tenho cresce, Não, aí você é proprietário. Não, se eu tivesse um imóvel para vender, vou pegar o imóvel da Diana para vender, e eu não posso vender porque eu não tenho cresce, Não. E alguém poderia me denunciar... Te denuncio, o cresce vai verificar e vai te autuar. Vai te dar a oportunidade de você falar, de você deixar de fazer aquilo, mas te autua. E em relação à Lei 40.6924, o que prevê esse projeto? Então, na verdade, vou ser bem sincero, o pessoal estava olhando para isso, pensando, o advogado agora ele vai poder vender imóveis. Eu não vejo só dessa forma. Ele fala que o advogado, com formação no nosso curso técnico de TTI, ele vai poder vender imóveis sem se inscrever no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então, ele com a própria OAB, a OAB que vai regulamentar isso. Então, na verdade, é mais uma briga de conselhos do que qualquer outra coisa. Porque ele precisa ter o curso técnico de formação para que ele possa vender também como advogado. Não serão todos os advogados. Serão os advogados com formação no curso técnico de TTI. Que infelizmente, eu preciso falar, é um curso técnico de muita fácil acesso. É como se fosse uma especialização na área. Isso, é uma formação. Essa formação é uma formação básica, existe uma formação de graduação, mas essa formação básica técnica, ela também serve. Então, não é difícil para o advogado ele ter uma formação de TTI. Uhum. Esse curso é longo, não? Não, geralmente até 9 meses. E o porquê dessa proposta de lei? Por que dessa proposta de lei? Olha, uma lei, assim, ela é criada por 2 motivos, ou por lobby, ou por uma necessidade da sociedade. Lobby eu não posso falar para você, eu não vi, até pesquisei algumas coisas sobre a parlamentar que elaborou a lei, que está dando essa proposta. Em termos de necessidade, eu até vi uma necessidade que ela aponta ali, sabe? Ela justifica 3 motivos, parece. Uma é que a segurança jurídica. Então, ela acha que o advogado é capaz de dar uma segurança jurídica na compra e venda de um imóvel maior do que um corretor. Eu digo para você, isso é muito relativo. Porque eu sou advogado. Eu conheço advogados que não entendem na parte documental de imóveis. Eu conheço também vários. Então, um corretor especializado em documentação, como eu sempre fui, e por isso eu fui para o direito, ele pode dar segurança jurídica e muita para a compra do imóvel. Tá? Uma outra coisa que ela atribui lá
é a desburocratização e também a diminuição de custo. Por quê? Ela considera que o advogado ele já está preparado para ser corretor de imóveis, porque, teoricamente, eles entendem de segurança jurídica. Eu digo para você que, infelizmente, nem todos conhecem profundamente o trâmite, a segurança. E, por outro lado, ela acha que, com isso, faz com que eles não tenham que pagar um outro conselho. Então, com isso, ele só precisa pagar o conselho da OAB. Uma diminuição de custo para o cliente comprador, porque para os clientes, proprietários e compradores, porque ela acha que a pessoa, para comprar e vender um imóvel, ela também precisa de ter um corretor e um advogado para fazer. Isso já aconteceu algumas vezes. Exatamente. Geralmente a pessoa leva um advogado, né? Exato. Acaba acontecendo. Mas às vezes leva um advogado também que não tem nem experiência na causa, não. Leva muito mais pela carteirinha de OAB que o cara tem do que pelo conhecimento que ele tem técnico do assunto. Exato. E aí é o que eu falo para você. Ela tá certa nessa necessidade. Eu vou te falar uma coisa, eu bato muito nisso. Eu acho que... Mas o caminho mais correto não é o advogado virar corretor. É o corretor assumir essa função com propriedade. Com propriedade, tá entendendo? É um caminho muito mais fácil. Tá deixando o outro mercado tomar conta. Eu tô falando isso que é possível. Eu me tornei especialista em documentação muito antes de eu pensar em entrar para a faculdade de Direito. Então, não foi a faculdade de Direito que me ensinou o que eu sei de documentação, não foi a minha pós-graduação em Direito Imobiliário, e sim a minha expertise de trabalhar, de realmente tentar resolver os problemas documentais que estavam para mim. Então, para mim, o caminho mais simples para resolver essa necessidade é, de certa forma, cobrar que a nossa categoria, que o corretor, ele assuma essa responsabilidade, que já está prevista. Ela já tem a previsão que o corretor, inclusive, ele responde civil e penalmente por algum negligência. Eu acho a profissão do corretor de imóveis, não todos, né? Mas falta um pouco de conhecimento também do próprio corretor em relação a isso, né? De ter mais essa firmeza que você está falando, de conhecimento, não sei se todos têm isso, tem? Não, poucos se interessam, porque a visão que eu acho que a sociedade tem da corretagem é que o corretor é um vendedor. Ele não é uma pessoa que presta uma assessoria a compradores e vendedores. Verdade. Uhum. E assim... É legal você falar isso, cara, porque a gente tem essa visão. Sim. E para mim o corretor é uma pessoa que presta uma assessoria completa. É uma assessoria jurídica, emocional, porque a compra e venda de um imóvel envolve, muitas vezes aqui em Copacabana que eu trabalho, você tem famílias, herdeiros que precisam se desfazer do imóvel, e o corretor tem que ter habilidade para saber lidar ali com as emoções daqueles herdeiros. Vocês estão vendendo, vocês têm um motivo para vender o imóvel. Não vai captar o imóvel dele aqui não, tá? Depois não vai mandar aqui não. Já tá fechado aqui. Tá fechado comigo. E aí o que acontece? Porque, meu amigo, vão descobrir teu telefone, vão te achar. Quero vender seu imóvel. Vão tentar vender o teu imóvel. Mas eu vou te falar, quando vem assim, oi Leonardo, eu falo, eu nem respondo. Quando eu não tenho o número salvo, que eu já sei que é alguma coisa relacionada a isso, cara. Oi Leonardo. Eu falei, descobre o número e o nome, cara. Mudar um pouquinho aí, você tem que assistir o meu último vídeo gravado. Eu tô falando sobre mensagens de WhatsApp. De corretor. Vou assistir. De corretor para cliente no primeiro contato. Uhum. E aí, para mim, a compra e venda do imóvel, o cliente compra, né, um imóvel por 3 aspectos que eu acho. Um é a questão comercial. O imóvel está ajustado dentro de um preço que aquele conjunto daquele imóvel vale. O cliente compra por isso. Segundo, é ele se adaptar àquela condição. Poxa, esse conjunto de imóvel me agrada, está dentro da faixa de preço. E assim, um outro fator que para mim é importante, o corretor perde, porque tem corretor que pensa que eu preciso fazer uma apresentação maravilhosa do imóvel para vender. Se o imóvel estiver fora do preço, geralmente ele não vende. Não adianta você querer enfeitar o pavão.
Mas se o imóvel tiver ajustado no preço, uma coisa que o corretor pode fazer para vender com o comprador é passar segurança jurídica para ele. Tem clientes que compram imóvel contigo porque você deu segurança para ele. E essa brecha que essa parlamentar ela está encontrando. Não sei se ela, ao ser atendida por algum corretor em algum momento, ela passou pela dor de ter sido tomado um prejuízo, ter comprado algo que não estava tudo resolvido. Não sei se ela passou por essa dor. Ela levou pro coração, né? Levou pro Levou pro coração. coração, José, mas cara. assim, eu tenho a impressão de que os advogados já estão há algum tempo nesse meio, né? De imóvel, assim. Meio que só que sacramentou. Ou é impressão minha? Olha, eles tentam, tá? Mas assim, não estão. Alguns tentam uma ou outra oportunidade. Eles não vão para rua para captar imóveis, sim, entendeu? não, essa Mas parte assim, não, às mas resolver vezes, documentação. às vezes é um imóvel de um cliente dele que tem uma questão documental. É alguns, poucos, tá? Muito poucos, muito poucos, tá? A maioria se mantém ali. Eles ficam um pouco chateados muitas vezes porque a comissão de venda de um imóvel é 5, 6%. E às vezes eles cobraram numa assessoria 1%. Então é muito comum. Ó, galera, eu sou advogado também. Você que é advogado, fica chateado comigo, não. Eles ficam chateados quando veem que o corretor ganhou um comissionamento maior. E, de certa forma, até tem um pouco de razão quando a prestação do serviço desse corretor é um serviço meia boca. Poxa, dá para ficar chateado, você tá entendendo? O cara é só um abridor de porta, só simplesmente realmente levou a pessoa ali. Eu não estou falando essa questão de apresentar o imóvel. Acho que imóvel não precisa nem ser apresentado, você deixa o cliente à vontade, ele toma a decisão. Eu sou assim, tá? Você vai ver quando estiver fazendo visitas no seu imóvel, eu vou falar para o cliente, fique à vontade. Por quê? Eu, como cliente, assim como quando a gente entra numa loja de roupa, poxa, tu não gosta que a pessoa fique atrás de você azucrinando, olha, ainda mais falando as impressões. Tipo assim, Você entra numa cor de blusa, a pessoa tá te oferecendo outra. Aí, pô, não conectou. Deixa eu falar, deixa eu... E tipo assim, olha como ficou bonito em você. Eu que tenho que achar que ficou bonito Mas em eu mim. posso falar uma coisa que me deixa chateada? Já que você tem uma audiência alta aí com os corretores de imóvel, vou colocar minha chateação aqui com eles. Pode falar. Não me detone. Isso é importante, a visão de uma proprietária. Isso. É que, às vezes, a pessoa chega lá para ver o imóvel e pergunta assim, ué, mas a cozinha não é integrada com a sala? Isso o cliente. O cliente. Aí, O comprador. o comprador. Aí eu fico assim, gente, mas será que se a pessoa não pergunta o que a outra deseja? Não faz porque um assim, foi lá à filtro toa. Eu vou ser bem sincero para você. Porque se a pessoa quer uma cozinha integrada com a sala, se aquilo ali é uma exigência, por que vai numa cozinha que não é integrada com a sala e chega lá a pessoa descobre que não é? Olha. Ou, o andar é baixo. Tipo, se a pessoa sabe que a pessoa quer um andar alto, por que leva no andar baixo? Acha que vai reverter, é isso? Vai convencer? Muitos trabalham pela sorte. Isso seria sorte, do tipo dela ver, eu me encantei. Ela não tem. Eu não levo o cliente num imóvel que eu sei que aquele valor que ele tem pode comprar algo melhor e dentro daquilo que ele está querendo. Porque geralmente isso é designado, por exemplo, andar baixo. A tendência aqui em Copacabana é que o apartamento de andar baixo vai lá menos do que o de andar alto. Sim. Então, cozinha que interliga com a sala, isso é um gosto de algumas pessoas, não de todas, tá? Mas o corretor, ele geralmente trabalha em imobiliárias grandes aí, que trabalham 5 mil, 10 mil imóveis. E eles batem no peito com orgulho disso. Então, quando bate um cliente para ver um imóvel numa determinada localização, que ele fala, olha, eu quero aqui no posto 6. Aí o corretor pega as chaves dos imóveis que ele tem, naquele valor, sem saber se a documentação está certa, sem saber muitas vezes se o imóvel vale aquele preço e vai sair para dar volta com o cliente. Então, o cliente... Ele vai pelo volume, né? Vai Quanto mais eu tiver para mostrar, vai que ele... Não fala nada, não fala que é segundo andar, não fala nada. Parece que é meio sorte mesmo. O cliente falou que quer uma cozinha integrada, mas vou falar uma coisa, geralmente quando o cliente ele faz essas observações assim, vou te dar uma dica. Geralmente ele não está no ponto de compra.
Porque se ele tivesse no ponto de compra, talvez ele nem subiria ali. Ele é aquela pessoa que talvez está naquele ponto de pesquisa, tá? E eles não falam. Eles geralmente vão olhar e vão sair, não vão falar. O cliente que fala isso, muitas vezes ele está falando isso para justificar o porquê ele não vai fazer uma proposta. Então ele encontra pontos ruins para que vocês pensem que o problema é do imóvel de vocês e não da falta de maturidade financeira, de pagamento dele. Entendi. Tá? A maioria das vezes, tá? Eu achava que era culpa do corretor que não prestava atenção no que o cliente queria. Você pode ter certeza também isso daí, mas o cliente... Aí tem os dois. É uma soma de fatores, né? Tem os dois. O corretor, ele negligencia essas informações e o cliente que faz isso, e também aquele que chega que vai falar que vai fazer um monte de obra, a maioria das vezes é o cara que não vai comprar. Chegou tá? assim, né? Que ia fazer, ia acontecer, ia ficar com câmera, quero tudo. Caramba, o cara quer tudo Então, mesmo. Geralmente, então, às vezes ele faz isso para empolgar, mas o cara não tá com condição nenhuma de Ficou compra. meia hora lá dentro. Agora, por outro lado, a gente já teve um corretor excelente que, assim, o qual a gente comprou o apartamento, que deu toda a assessoria, deu muita segurança também pra gente comprar. Foi excelente. Não foi um mostrador, foi um corretor. Ele te deu toda a garantia para vocês comprarem. Isso. E eu me senti segura com ele. E era corretor mesmo. Era corretor. Corretor mesmo, né? O outro até levou um advogado, quem estava vendendo. Mas assim, eu estava me sentindo... Ele me deu completamente, sim, a segurança. Porque envolve muita grana, né? Então a gente tem que se sentir realmente seguro para comprar. Tem a forma Foi de falar. excelente. Eu conheço corretores que têm um conhecimento grande, mas eles não conseguem conectar com vocês, entendeu? Não consegue passar essa confiança. Até porque, às vezes, ele transmite mais uma vontade de vender do que propriamente de assessorar. Tá me entendendo? Então, você também sente isso. Eu costumo falar para mim que o cliente, ele precisa querer comprar um imóvel mais do que eu vender para ele, e o vendedor querer vender o imóvel mais do que eu quero vender o imóvel dele. Então, às vezes o corretor, ele tem um conhecimento, mas ele atropela isso. A vontade dele de vender é maior, a necessidade dele de vender, e isso transpira. E vocês, muitas vezes, vocês veem isso. Vocês percebem que a pessoa está ansiosa, ela não está tão preocupada com... Hoje eu fiz a visita no imóvel e eu falei para o cliente, esse imóvel eu não compraria nessa faixa de valor que você tem. Você pode comprar algo melhor. Esse imóvel a gente vai precisar ajustar ainda o preço para ele estar num preço. Eu preciso ter essa balança. E aí é para os dois lados, né? Tanto para quem vende quanto para quem compra. O negócio tem que ser razoável para todo mundo, entendeu? Ô, José, você como advogado, mas agora nesse caso aqui completamente corretor, né? Você acredita que você vê vantagem para o advogado nessa relação de vender imóvel? O advogado? Não vejo. Sua opinião como corretor, né? Como advogado. Sai o advogado agora, tira ele do campo. Colega advogado, assim como eu não advogo, não me dedico à advocacia totalmente, sou especializado em direito imobiliário, entendo tudo de documentação e isso é para as transações que eu faço. Você vai perder tempo tentando vender imóveis, porque as pessoas pensam que para ser corretor tem que tirar o crédito só. Era o que eu pensava. Assim. É algo muito mais complexo para você vender um imóvel. Você tem várias etapas para você conseguir isso. Então, o advogado, eu não acho ele uma boa para ele optar por essa escolha de vender imóveis. É engraçado, eu vou te dar a minha opinião aqui como leigo do assunto. Quando você fala do corretor, a minha imagem é o corretor que está lá na rua, na porta a porta, visitando o cliente, levando aqui, conhecendo imóvel e tal. Mas quando você fala advogado, a minha mente... É isso aí. Também. É isso, a sua? A minha mente já fica escritório, parte interna. Eu não consigo ver o advogado fazendo com o que o corretor faz, de estar ali no dia... Pode até ter, né? Nada contra, né? Mas eu não consigo mentalizar o advogado fazendo o que o corretor faz. E o corretor, ele também, na verdade, como é que eu posso falar? Ele também tem essa função de escritório. Sim. Tá entendendo? É porque muitos não fazem essa brecha
que essa pessoa está pegando aqui. Olha, está faltando segurança jurídica na compra e venda dos corretores. Porque os corretores, eles querem fazer o seguinte, ir lá no seu imóvel, tirar foto e sair anunciando. E levar quem quer que seja. Eu acho muito mais fácil um corretor como eu me tornar advogado como eu me tornei do que um advogado de carteirinha se tornar um corretor. Até porque o advogado, ele tem uma cultura de lead. Ele defende uma parte. Então, ele geralmente se coloca na frente de uma coisa. É muito comum quando a gente está transacionando um imóvel e a gente... e aí o proprietário ou o comprador fala, eu tenho um advogado. É muito comum que o advogado ele se coloque numa defensiva do cliente dele. Só que a gente precisa fazer um acordo de fechamento. Tem que ser para os dois. E se ele aperta muito, se ele dificulta muito, eu não consigo fechar lá. Então, eu já estou preparado para lidar com o advogado. Então, eu sei me aproximar do advogado, passar tranquilidade para ele, porque é uma responsabilidade muito grande assessorar a parte documental de um imóvel, por exemplo, no lado quando o advogado está assessorando um comprador. Mas você me aproximar, a diminuir ali as distâncias, fazer com que ele confie em mim, que ele goste de mim, para diminuir o atrito. Porque é normal o advogado ele entrar numa transação de assessoria, não estou nem dizendo de compra e venda de um imóvel. Ele entra para defender muito o lado dele. É como se ele fosse o autor de uma ação e o outro lado fosse o réu. Então é tudo para ele, mas... É porque já é um costume, né? E aí ele vai para lá para essa negociação dessa forma. Vai para lá com essa cultura. Você me fez, só um segundo, você me fez lembrar a Diana falou desse outro corretor, quando a gente comprou o apartamento, e aí ele falando agora, me veio a imagem disso. Ele chamou a gente para uma reunião lá no escritório dele, era em Ipanema. E lá era nós dois, sem ter nenhum conhecimento de causa do assunto, ele e o advogado da pessoa, que era do vendedor, porque o cara era de fora do Rio e tal. E aí eu falei pra Diana, pô, lascou, a gente não entende nada. O cara vai dar uma volta na gente, porque o apartamento tava com problema de documentação, a gente já tinha dado um sinal alto para poder segurar o apartamento. O cara vai dar uma volta na gente, vai se juntar com o advogado do cara lá, tomamos uma volta, perdemos dinheiro, a nossa mente naquele momento. Cara, mas ele teve uma postura tão conciliadora. Então, assim... E ele pegou e explicou tudo pra gente, os benefícios. E bateu de frente com o advogado do cara, porque o cara queria... A gente já tinha dado um sinal alto, ele queria mais um sinal ainda. Ele falou, isso não foi combinado, que não sei o quê e tal. E aí parecia que ele tava mais do nosso lado em determinado momento da conversa do que do lado do cara. E eu falei, pô, mas ele depende do cara pra ganhar o dinheiro e depende da gente. Cara, daqui a pouquinho ele conseguiu contornar. Ele foi excelente. Eu achei ele assim... E ele passou segurança pra gente. Isso aí que eu ia falar, uma segurança. E marcou a gente, porque ele é fundamental. Olha o que a gente está falando. Conciliação. Isso ele aí. Conseguiu. Ele não comprou um lado, ele não foi para um lado. Mas ele soube ser duro. Isso aí. Com a alta parte, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo ele conciliou, ele visou fechar o negócio. Por outro lado, ele passou segurança jurídica, isso é importante, tá entendendo? E se tornou uma referência para vocês. Isso é muito legal. Fico feliz demais de saber que existe colegas aí fazendo esse trabalho aqui. Existe. Verdade. Com excelência. Você vê risco nessa reserva de mercado de imóveis? Com esse projeto de lei? Imóveis, você está dizendo? Para os corretores? Algum risco de, tipo assim, deles perderem esse mercado? Olha, esse projeto de lei? Primeiro, não temos concorrência alguma. Eu acho que concorrência, muitas vezes, é bom. A dizer aí, por exemplo, a gente vai trazer um exemplo aí, o Uber e o táxi. Pena que depois caiu, mas em compensação... Mas só nasceu por causa da falha do táxi também. Mas em compensação, os taxistas melhoraram o serviço. Hoje em dia, você tem uns taxistas prestando um serviço um pouco melhor do que prestava antes, um pouco mais cuidadosos. E assim, e o Uber, ele ganhou. Então, os aplicativos, ele entrou... É claro que não teria como conter, eu acho que não teria como conter. Mas eles entraram numa falha, num descontentamento da sociedade. Para mim, o maior risco da nossa categoria não está naquilo que vai almejar aplicativos, ferramentas tecnológicas que querem vender o imóvel direto. A gente tem várias aí. Para mim, o risco da nossa categoria é a falta de aprimoramento.
É a falta de justamente de se tornar profissionais capazes de fazer assessorias completas aos clientes, jurídica, emocional, pessoal, de comunicação. Infelizmente, a nossa categoria, por conta da facilidade do curso de formação, ela tem uma porta muito larga. Então, muitas pessoas entram para a profissão arriscando, tipo assim, vou arriscar. Se não der certo, tudo bem, o curso foi rápido, não é muito dinheiro. Isso é ruim. E nós temos que aí pega qualquer um, né? Qualquer um vai. Aquele que não deu certo em nada. Eu fui um que não estava funcionando em lugar nenhum, e aí vi um anúncio, aí fui olhar, fui entender, comecei a fazer o curso, entrei para a profissão. Mas assim, eu assumi uma responsabilidade. A minha postura era desde o começo de tentar prestar um serviço bom para a sociedade. Eu sirvo da forma que eu gostaria que alguém me servisse. Então eu busquei essa qualificação. Você disse aí que não teme a concorrência, né? Você vê algo de bom nesse projeto para a sociedade, para o corretor de imóvel e para o advogado? Pô, completa, em sociedade, advogado. Para a sociedade, sinceramente, não vejo. Não acho que o advogado é o advogado com formação no nosso TTI vai desempenhar para ele um trabalho melhor do que um corretor de médio para alto. Aliás, até um corretor menos preparado, ele é capaz, eu acredito que vai ser capaz de prestar um serviço de venda, estou falando de venda, melhor do que um advogado que simplesmente fez a formação e entrou no mercado. Vai quebrar a cara o advogado. Para o advogado, como eu já até falei alguma pergunta tua aí, acho que ele vai perder tempo, vai ter a dor de cabeça. No final das contas, não vai conseguir vender. Vai gastar dinheiro com anúncio, porque vai pensar que vender imóvel é só anunciar o imóvel e colocar o Cresce lá. Tem que ajustar preço. Você tem que preparar ali. Às vezes tem proprietário que não aceita vender pelo preço justo de forma alguma, então ele vai perder tempo. Eu já vi uns anúncios assim. Então, você vê que tem... Corretor, não ligue, não sei o quê, o preço é esse. Então, né? mas às vezes esse proprietário, tudo bem. Mas pode o imóvel dele estar dentro de uma faixa de valor. Mas tem proprietários que eles não vendem pelo um preço real. Eles não querem vender. Eles não se adequam. Por quê? Não tem motivação, não tem necessidade. E o advogado, muito provavelmente, até por ele já ter essa cultura de o cliente está me contratando, eu vou fazer o que ele quer. Eu não sei se você reparou. A abordagem que nós fizemos no imóvel de vocês foi já de conversar com vocês, com o Leonardo principalmente, o Eric conversou, sobre preço. Porque a gente já viu, vou falar aqui a opinião, achamos que o imóvel, isso a gente conversa, a gente conhece, a gente atua aqui, então a gente procura falar isso para vocês, porque de repente pinta uma proposta viável e vocês recusam porque vocês estão achando que podem vender por um outro valor. Mas tem proprietários que não vendem de jeito nenhum. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foram 10 nesses 25 anos que eu falar para o cliente, olha, muito obrigado, boa sorte, mas eu não vou trabalhar a venda do seu imóvel porque eu não acredito na venda dele nessa faixa de preço. Eu não venderia para um cliente aquilo que eu não compraria, tá entendendo? Então, o advogado ele não vai ter esse jogo de cintura. O proprietário vai chamar ele, quanto você está querendo? E vai ficar ali, talvez 1, 2, 3 anos, tentando anunciar, fazendo visita. Mas tem vários que são assim. Quanto você quer? Aí quanto você avalia? Não, mas quanto que você tem em média? Aí É falta de profissionalismo. 5 milhões. Eu quero 5 milhões. Lá para os meus corretores... Eu falo para eles, vocês não perguntam ao proprietário quanto que ele está querendo. Por quê? Porque é ruim. Se eu pergunto a você quanto... Eu não sei se o Eric perguntou a você. Não. Então, ele apresentou a avaliação. Por que ele não perguntou? Porque se eu pergunto a você e você me fala, eu já fico constrangido. Porque o teu valor é maior. Mas ele mesmo assim, não perguntando, ele foi cheio de dedos, assim, então, não foi pé na porta, cuidado. não. A gente foi bem zeloso, assim. A gente tem preparo para isso. E para mim também bem tranquilo também, nada... Mas a gente tem preparo para isso. Tipo assim, não é chutando, é explicando mesmo. A gente tem um estudo de mercado, a gente
Tem justificativa. Mas algo que eu achei bacana também, mesmo ele fazendo uma avaliação por uma pré-avaliação, digamos, por um vídeo ou por fotos, ele ainda teve o cuidado de ir lá, me encontrar lá para ver, e aí você já viu uma outra possibilidade. Ah, são 3, mas aqui tem 2, mas dá para tentar vender por 3 por causa disso, daquilo. Então, assim, vocês tiveram cuidado de ir lá ver o produto para saber, cara, o que eu posso realmente tirar um pouco mais ou menos. Mas tem gente que não vai também, né, cara? Porque eles valorizam mais, eles querem conhecer mais. E a gente, posso falar uma coisa? O Eric não foi lá para conhecer o imóvel, foi lá para conhecer você. Ele falou. Na verdade, isso pra gente é importante. Ele queria casar os dois. Tanto é que ele queria marcar comigo. Ela falou, qual o dia que você tá aí? Conversar pessoalmente, sabe? Você poder se impactar pelo conhecimento que ele tem. O Eric é uma pessoa de uma gentileza, de um trato que soma muito na hora do cliente tomar a decisão de compra. Muito. Agendar um episódio com o Eric aqui. Pode falar sobre imóveis. Pô, chama ele para falar sobre a corretagem orgânica. O Eric, uma das coisas que eu tenho mais orgulho... Ele tem uma história de transição de carreira também. O Eric, ele hoje é meu sócio, mas ele começou comigo como corretor. E uma das primeiras vendas que ele fez, o cliente comprador chegou lá na loja e falou assim, olha, eu não sei por que você botou esse nome, mas o teu corretor é a expressão do ser orgânico. Maneiro, pô, assim, maneiro. Eu falo para mim essa é a maior orgulho que eu tenho hoje ainda do meu trabalho. Isso é muito bom. Corretores orgânicos imobiliários, isso aí. E o que você acha do projeto? Ele vai para frente? Não vai? O que você acha que vai acontecer? Os corretores de imóveis, eles precisam se preocupar? Tu fez a pergunta que era bom para corretores também, não foi? Foi. Se o projeto era bom para a sociedade, para a categoria de corretores e para os advogados. Então, para a gente, eu acho excelente. Primeiro, que os advogados se meterem. Tô falando com todo respeito, se os advogados se meterem, eu sou um advogado. Mas quando eu estou vendendo imóvel, eu sou corretor, eu não sou advogado. Tanto que eu não me apresento como advogado, raramente eu me apresento como advogado. Para o corretor eu acho excelente, porque essa proposta aí está mostrando para a gente aquilo que a gente precisa fazer. Vai tirar muita gente da zona do conforto. Espero, sinceramente. Verdade, e para mim a concorrência ela é boa, porque a concorrência faz com que eu melhore meu trabalho. E a gente tem que pensar no melhor, não para minha categoria, não para a categoria do advogado, mas o melhor para a sociedade. Então, eu vejo esse projeto... Para mim, e aí você fez uma outra pergunta aí, se eu acho que vai para frente, não acho que vai para frente. Não acho que vai passar. Não é inteligente esse projeto. Mas o fato dele entrar e nos ameaçar, se a categoria souber olhar para isso com uma crítica, ela aproveita. E aí eu estou aproveitando aqui para falar isso aí. Colega corretor... Você precisa saber passar a segurança jurídica para o comprador. Você precisa ser útil ao proprietário na questão documental. Tipo assim, às vezes o proprietário é leigo, tem uma questão documental simples de resolver, mas que o corretor ele não pré-analisa a documentação, aí faz um sinal, promete fazer a escritura em tanto tempo, depois a escritura não consegue ser feita, tudo porque ele não teve o zelo de parar e dar uma analisada na documentação. E isso é o corretor que faz? Esse processo é o corretor mesmo que faz? Geralmente, não. Deveria. Tá previsto na lei. Só que poucos assumem porque acham que o corretor ele só faz essa parte de venda. Tem corretor... tá falando novidade para mim, sabia? Porque eu não sabia. Tem corretor que pensa que trabalhar o proprietário não é ser corretor, que o corretor é trabalhar a venda, trabalhar o comprador. Tem corretor que pensa assim, não, eu sou corretor, eu vendo, só vendo. Eu só lido com o comprador. No lançamento, no mercado de lançamento, sim. Mas no mercado de imóveis usados, que tem as duas partes, não. Sabe, só para fechar aqui, a gente já encerrou aqui as perguntas, mas assim, o que me mata é quando o corretor fala assim para mim, o meu gerente quer conversar com você. Aí eu fico assim, eu não tive nenhum contato com o gerente, não sei nem o nome dele. E quando o gerente quer conversar com você, e aí o corretor ele pode estar na maior firmeza comigo, mas ele sai totalmente fora da firmeza, porque o que eu estou tratando é com ele. Uhum. E aí vem o gerente para fazer aquelas propostas, sabe?
o valor é X, mas pô, é Y aqui que cara, na boa. E sem Se justificativa. fosse para perder o seu tempo falando sobre isso, nem conversaria comigo. E sem Porque eu perco meu tempo é valioso, cara. E sem Isso me mata também. E sem justificativa. Nenhuma. Uma coisa é a forma como... Então, mas só abrindo parente, nesse momento, eu acho que ele deixa de olhar para minha necessidade e olha só para quem tá comprando. Não tá olhando para quem tá olhando só para dele. Isso que eu ia falar. Ele quer vender. Uma coisa bem interessante verdade, aí, na minha imobiliária, um dos pilares da nossa metodologia é o relacionamento do corretor com o cliente, comprador e vendedor. Por isso que o Eric foi indicado para você. O Eric foi indicado para você pelo Pedro. Pelo Pedro, e a Mariana. Que já indicou ele para vários imóveis. Ele já vendeu vários imóveis. Vendeu o imóvel da mãe dele, e aí a mãe dele gostou, ele também gostou. Da família da esposa dele, da Mariana. E o Eric foi vendendo, foi indicando, foi vendendo, sempre a gente buscando. E uma das coisas, o relacionamento. Lá na nossa imobiliária, quem faz o contato todo é o corretor, mas a gente supervisionando. A gente sabe, eu e o Eric, que somos os gerentes de fechamento, a gente sabe toda a história que está rolando, porque a gente não trabalha muitas opções, nós não trabalhamos muitas opções, muitos imóveis. Então eu conheço os imóveis dos corretores pelo nome do proprietário. Seu João tá aí no Rio hoje, ele pode mostrar? Então eu já sei a história, então eu consigo. Às vezes eu preciso entrar no proprietário, porque tem a parte de negociação que o corretor ele não tem segurança ainda para fazer. Ele não sabe, então é muito complicado de eu passar, porque o cara não... Eu não tô do jeito que eu tô hoje, com o conhecimento que eu tô, de um dia para o outro. Então foram anos ali, fazendo o Eric, tá no nível que tá, também anos. Então o corretor que está começando, ele sabe fazer até uma determinada parte. Só que essa entrada que os gerentes fazem com vocês é muito abrupta. Porque você não conhece o tom de voz, ele não conhece você. Então é totalmente estranho quando você fala com o gerente. Eu tenho essa dificuldade para entrar num proprietário. Mas se ele me dá um ponto assim, meu gerente quer falar com você sobre o quê? É sobre isso, beleza, mas não. Meu gerente quer falar com você. E eu com isso? Não tô nem aí pro seu gerente que quer falar comigo. Mas eu não quero falar com ele. Eu acho que é a forma mesmo e aí corta, de chegar, né? Comunicação. Cria um muro, sabia? A gente ali dentro da Corretores Orgânicos, eu sou muito chato com isso, porque eu ensino o corretor a falar. Fala isso, essa palavra primeiro. Entra assim. Tá entendendo? A forma como você entra numa pessoa, por exemplo, numa negociação de imóveis, é muito comum os corretores colocarem o proprietário contra o comprador. Falar, tipo assim, o comprador fala assim, eu quero fazer uma proposta. Aí o corretor fala, ele acha que tem que fazer muita reforma. Aí ele já fala isso, o proprietário já fica bolado. Não precisa tanto. Aí ele chega para o comprador e fala assim, olha, o proprietário é mão de vaca, ele não quer reduzir nada. Então, ele acaba, sem habilidade, criando um atrito entre vocês, e às vezes esse atrito não existe. E o que a gente faz ali na Corretores Orgânicos é aprender a diminuir esse atrito. Cara, é muito legal o que a gente, o tempo todo, lá com os corretores. É a verdadeira conciliação. É por isso que é um local de crescimento. Eu acredito piamente, a corretagem ela me acrescentou muito. Esse cuidado todo que eu tenho para fechar o negócio, eu costumo falar que para eu fechar uma venda é igual uma gestação. Eu tenho que cuidar para que o filho nasça perfeito, sabe? Todo mundo feliz, o pai não seja outro, não nasça com problema de saúde, alguma coisa assim. Então, todo o cuidado da venda até o final para que aconteça da melhor forma possível. Comigo, advogado não vai crescer, não. Tem que ser muito bom para ganhar o meu cliente. José, eu gostei muito. Agora é o segundo corretor que eu admiro, né? Porque realmente o que a gente comprou também foi muito assim, assessorou muito bem muito a gente. Assertivo. Foi muito assertivo. Você também me trouxe um outro olhar, né? Que não é só, o corretor não faz só aquela venda ali. Venda né? por venda, né?
vou ir muito mais além. Até te sugiro, de repente, fazer um curso, né? Para as pessoas poderem saber lidar tanto com quem está vendendo, quanto porque realmente ninguém tem esse olhar humanizado que você trouxe. Exatamente. É muito difícil. Não que ninguém tenha, mas é muito difícil eu ver alguém falar dessa forma. Porque realmente envolve emoções dos dois lados, né? E envolve dinheiro também dos dois lados. Então, não é tão simples assim. Parabéns pelo seu trabalho. Pense num curso. E de repente para... você já tem curso? Eu já tenho. E na verdade é a metodologia então, orgânica. Fala pra gente. É a metodologia orgânica. Hoje tem 10 pilares, mas eu já estou vendo mais um. A gente primeiro eu vi 6 pilares, que eu peguei a forma como eu trabalhava e comecei a colocar ela no papel. 6 pilares. Depois eu vi que tinha mais pilares, 10, e agora já estou vendo mais um. E a gente, nessa metodologia, a gente está dentro de uma humanização. É exatamente o nosso primeiro pilar é a humanização do atendimento. Uhum. É o conhecer a parte comportamental de pessoas, é respeitar a pessoa. Eu costumo falar para o corretor, você tem que se colocar no lugar do teu cliente como ele é, não como você é. Às vezes o corretor se coloca, poxa, mas esse proprietário está sendo difícil. Não, cara. Olha só, está sendo difícil porque você está pensando como se fosse você. Mas pega a história dele. O cara passou por um trauma há um tempo atrás. O cara tá passando por isso. Tem várias histórias, né? O nosso mesmo, na época que a gente foi comprar, a pessoa, ele tinha herdado 3 apartamentos. E ele estava muito nervoso para vender pra gente, porque ele estava vendendo já o último que ele tinha herdado. Então, tava uma coisa assim, com um conflito que eu não entendia. Eu falei, mas Leonardo, por que essa pessoa tá tão nervosa de vender um apartamento? Aí ele me falou. Porque ele já tinha uns 3 ou 4 apartamentos e ele já estava no último. Então, aí eu comecei até a entender mais a pessoa. Você começa a ter outro olhar. Eu tenho várias histórias, que no final, quando eu olho assim, eu falo assim, que orgulho de ter participado dessa venda, de ter diminuído os atritos entre os herdeiros, de ter conseguido resolver um problema de documentação que ninguém estava sabendo resolver, e de trazer um cliente comprador e conseguir passar segurança para ele, e ele ficar feliz, assim, e ter, por exemplo, uma das vendas aí que eu fiz no final do ano passado, um dos outros pilares da nossa metodologia é nós fazermos pelo proprietário muito além do que se espera de um corretor de imóveis. Então, tem proprietários aqui em Copacabana de idade avançada, às vezes sozinho. E uma das vendas nossas no final do ano, o proprietário, um senhor de idade, com quase 90 anos, que tentaram vender o imóvel dele, pegaram procuração, doparam ele. Então, ele tinha passado por um trauma recente de um amigo que tentou fazer isso, e depois, por um acaso, eu fui aparecer ali, e ele conseguiu falar aquilo para mim, eu tive toda a habilidade de trazer a confiança para ele, de mostrar para ele, e aí aconteceu que, entre o sinal e quando a gente estava para fazer o sinal, ele foi acometido de tuberculose, e eu comecei a ligar, sentir falta, e ele não está atendendo, eu fui lá, um senhor de idade, cheguei lá, só vi o sussurro dele, ele estava no chão, sem poder se levantar. Eu fui, abri a minha chaveira, abri a porta, e parei de trabalhar naquele dia, levei ele se internou, acompanhei ele. Então, isso é um dos nossos pilares, fazer pelo proprietário tudo que ele precisar naquele momento, muito mais do que só vender o imóvel dele. A gente acredita que a comissão de um corretor é uma comissão de valor alto, então eu posso fazer tudo que precisar. Então, já tivemos proprietários que não podiam andar direito de casa, e eu falava ao corretor, poxa, cara, você mora perto, pergunta a ela se ela está precisando que você vá no mercado. Você está entendendo? Fazer realmente a gente ser esse aporte, tá? Porque a gente sabe que no final a gente vai vender um imóvel, a gente vai receber um comissionamento, e aquela dedicação que a gente teve com essa pessoa vai ser paga. É fazer o plus. Né? Fazer um plus. Legal. É isso aí. Se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo. Para quem quer vender, quer comprar, quem quer ser corretor, conhecer um pouco mais, não deixe de se inscrever no canal @imobiliarioescola, tá correto? Imobiliário Escola. Imobiliário Escola.
Se inscreve lá no canal também. Tem vários conteúdos. Eu já assisti alguns vídeos lá. Dá até vontade de tentar fazer o Cresce, sabia? É? Deixar Você um gosta presente. de lidar com pessoas, né? Tá ótimo. Cara, é isso. E não esquece de se inscrever no nosso canal também, @EuEla Podcast. Dá o seu like aí, compartilhar com quem precisa saber dessas informações. Deixar um presente aqui, ó, pro José, que é uma camisa do nosso podcast. Eu e ela, a gente avalia as pessoas. Se... Cabe? Então, isso aí é um outro detalhe, entendeu? Vamos ver. Mas vamos ver se não dá. A gente estica um pouquinho, ou tenta. Acho que ficou dá. boa. Emagrecer um pouquinho. Então, a gente. Vai um incentivo, então. É, isso que eu ia falar, é um incentivo. Ô, José, você ia fazer uma chamada também para o pessoal gravar? Eu tinha pensado no seguinte: corretor de imóveis precisa ter conteúdo em rede social. Eu vejo muitos corretores fazendo conteúdo interativo, né? Pô, mas a corretagem precisa de algo sério. Eu pensei de você aqui, ó, a galera que é do Rio, o podcast dele fica aqui em Copacabana, pertinho da imobiliária. De repente dá até pra gente gravar junto aqui. E bacana. Vocês fazem corte dos vídeos? Cortes, grava o vídeo inteiro na íntegra, é só vir pra cá. Então daria pra fazer um podcast e você ainda entregar... Entrega o vídeo pronto para publicação e os cortes. Então, aí, galera. Tem as duas opções. Você grava o vídeo na íntegra e a gente entrega o vídeo na íntegra, mais cortes, ou grava só os cortes direto também. Show. Tem as duas entrar em possibilidades. contato que a gente explica direitinho como é que funciona. Isso. Tá bom. Tem um desconto aí para eles aí, um preço acessível? Tem. Só falar que vem falar. através da sua indicação que a gente bola um desconto aqui na hora aqui. Show. Passa. Fazer um jabá também aqui. Ela perguntou, falou que tem... falou do meu curso, né? Eu tenho um curso. Modéstia à parte, é o melhor do mercado de imóveis usados. Você que está vendo aqui pelo podcast, se você quiser ter acesso, vai lá no nosso canal da Imobiliária Escola. O nome do curso é Escola do Corretor de Imóveis, tá bom? Isso aí. A gente tem que se aprimorar sempre, né? Sempre é bom ter conhecimento, buscar melhorar. Então, gente, vamos lá, vamos fazer os cursos, vamos ser melhores. Vamos estudar, vamos Termos estudar. orgânicos. Verdade. Em tudo, né? Eu gostei muito dessa pergunta que você me fez. Nada melhor do que ser orgânico, cara. Gostei muito, porque a sociedade, a gente reclama dos políticos, mas a gente vive no meio, a gente é atendido aqui, eu fui bem recebido aqui pelo rapaz do vídeo, por vocês. Isso me faz o meu dia ficar bom, entendeu? E assim, se todo mundo for mais orgânico, né? A vida fica um pouquinho melhor. Ainda mais nesse tempo que é tudo tão corrido, né? É tudo pra ontem. Verdade. Mas é isso, pessoal. Valeu, obrigado, José, mais uma vez. Quem tá assistindo Posso também. terminar do jeito que eu termino? Pode. A Diana não Aí, sabe. advogado, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Abraço.